Opa, tô de volta. Vamos continuar conversando sobre a reforma trabalhista. A gente falou agora há pouco sobre jornada de trabalho, falamos do artigo 62, que exclui um tipo específico de prestação de serviço ou de empregado do controle de jornada, que é o teletrabalho, o assunto dessa aula. De onde veio? Por que surgiu a figura do teletrabalho no direito? Bom, diante da minha opinião, o teletrabalho surgiu com a globalização, com a troca mais rápida, fácil e objetiva de informações por meios seguros. E isso propiciou que as pessoas começassem a trabalhar de maneira remota ou começassem a depender menos da presença física, do relacionamento real, não virtual, para executar suas atividades diárias, certo? Então o teletrabalho é essa figura inovadora no direito brasileiro, mas que é presente, nós sabemos, no mundo de maneira geral há bastante tempo. As pessoas utilizando da tecnologia da comunicação e da informação para executar suas atividades laborais, suas atividades do dia a dia, com relação ao seu empregador, de um local que não seja necessariamente a estrutura da empresa. Tá aí, ponto importante para os empreendedores. Possibilidade de crescimento sem investimento em estrutura. Nós sabemos que toda estrutura ela demanda um investimento específico para uma capacidade produtiva, uma capacidade de execução de atividades. Com o teletrabalho ou trabalho remoto, home office, o empregador, o empreendedor, o empresário, ele passa a ter a possibilidade de aumentar sua capacidade produtiva sem necessariamente investir alto em infraestrutura. Observe que eu falei investir alto. Vou começar a falar das imposições legais e vocês vão entender a questão do investimento alto em infraestrutura em breve. Vamos lá. Teletrabalho. A Lei 13.467 inseriu na CLT os artigos 75A a 75E, certo? O 75A ele simplesmente fala que o teletrabalho vai ser regulamentado a partir dali. 75B define teletrabalho, muito importante. Presença de tecnologia da informação e comunicação. Outra coisa importante no final do caput do artigo é diferente de trabalho externo. Teletrabalho não constitui trabalho interno, é a prestação de atividades para a empresa de maneira remota, mas não necessariamente aquela pessoa estará executando a modalidade de trabalho externo, como do vendedor, externo e etc. Mas também não tem controle de jornada. Parágrafo único. Importante também. Então quer dizer que o trabalhador da figura do teletrabalho, ele não pode ir à empresa. Ele é simplesmente o trabalhador remoto. Não. A ida na empresa, mesmo que seja, vamos supor, um exemplo, uma vez por semana, não vai descaracterizar a existência do teletrabalho. As necessidades de ir para buscar documento, se encontrar com o empregador, definir algumas questões mais importantes e complicadas, não vão descaracterizar a existência do teletrabalho. Isso é muito importante que todos tenham essa consciência, tá certo? Artigo 75C, muito importante também porque descreve o contrato. Fala que tem que ser contrato individual por escrito, descrevendo e especificando bem todas as atividades que serão exercidas ou executadas pelo empregado, certo? Então, no contrato de trabalho tem que delimitar, sua função é essa, você vai executar isso, isso, isso e isso, para que não seja descaracterizado, para que não seja invalidado esse contrato de trabalho, certo? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, 75C. Então quer dizer que eu contratei na modalidade de teletrabalho ou contratei na presencial, eu não posso reverter essa situação?
a pessoa não pode trabalhar um período ou ser contratada em período integral e ir para o teletrabalho? A legislação regulamentou isso também. Pode. Agora, no caso de retorno ou da transição do teletrabalho para o trabalho presencial, tem o prazo de 15 dias, parágrafo 2º do artigo 75C, tá certo? Continuando, vamos continuar descrevendo teletrabalho e resolver essa questão. 75D, artigo também que implica na formação do contrato de trabalho. Todas as despesas e investimentos deverão ser previstas, certo? Reembolso de despesa, vou te pagar tanto por cento da sua conta de energia, tanto por cento da sua conta de água. Tem que estar descrito no contrato de trabalho. Isso é muito importante. Investimento com computador, rede de internet melhor, sistema, todas essas coisas têm que ser previstas no contrato de trabalho. Ponto importante para o empregador: pode pagar reembolso sem medo, pode investir em infraestrutura, desde que seja de maneira clara e especificada, que não vai integrar a remuneração. O seu custo com esse empregado não vai aumentar por essas despesas. E não é o que acontecia até então. Em vários casos a gente vê que reembolso de despesas podem integrar a remuneração. Vamos lá. Artigo 75E. Também muito importante. Acho que a legislação inteira sobre teletrabalho é extremamente relevante, tá bom? Ficar atento às minúcias dessa legislação é muito importante para executar esse tipo de contratação. Artigo 75 é precauções de doenças e acidentes de trabalho. E mais, nesse artigo fala que é uma instrução ostensiva do empregador para com o empregado. A meu ver também, anexo contratual, tá? Tem que existir um anexo contratual informando a necessidade e as precauções que devem ser tomadas para evitar a doença laboral e o acidente de trabalho para este empregado, com a assinatura e termo de responsabilidade dele. Ou seja, ele tem que falar também, o empregado tem que dizer também: eu me responsabilizo pela execução dessas atividades preventivas de doenças e acidentes do trabalho, tá bom, pessoal? Agora, eu acho que falta aquele momento do fechamento. E para isso, eu vou chamar o professor Gustavo Henrique para falar para a gente sobre as vantagens e desvantagens do regime de teletrabalho para o empregado e para o empregador. Bom, pessoal, vou dar continuidade aqui à aula do professor Pedro Lucas, tá, ao contrato teletrabalho. Bom, como ele mesmo disse, ele já explicou a parte legal e eu fiquei responsável por explicar as vantagens e desvantagens, tanto da empresa quanto do empregado, em relação a essa nova modalidade de contrato de trabalho, certo? Bom, pessoal, eu vou começar primeiramente pela empresa, as principais vantagens para a empresa. Bom, como o próprio professor Pedro Lucas disse, o artigo 75D, ele explica lá que a empresa deverá negociar e colocar no contrato as despesas que ela deverá arcar com os custos desse empregado que, irá trabalhar em casa. Ou seja, o que vai ser negociado? A internet, a água, a energia, se for o caso, a estrutura, um sistema, mas isso tudo será negociado. Ou seja, se o empregador tem um custo com isso hoje, ele poderá de alguma forma tentar abaixar esse custo com esse contrato de trabalho, negociando diretamente com o empregado. E ele vai ter a possibilidade de aceitar ou não, certo? Então, essa é a principal vantagem que eu vejo para diminuir esse custo, tanto de água, energia e internet, se for o caso, certo? Em relação também à alimentação, nós sabemos da realidade do Brasil, que apesar de não ser uma imposição legal, várias empresas são obrigadas a pagar alimentação por meio de convenção, né?
e que nós temos hoje um gasto alto. A empresa que inclusive paga café da manhã, paga lanche, paga almoço. Isso tudo poderá também ser negociado nesse contrato de teletrabalho, ou seja, ela não terá mais esse custo e o empregado receberá apenas parte desse valor no contrato de teletrabalho. É claro, se a empresa já efetuava o pagamento deste valor. E outra vantagem bem interessante é em relação ao vale transporte. Nós sabemos que quem não tem veículo próprio tem direito a um vale transporte de ida e para a volta para casa. Ou seja, a empresa também tem um gasto alto com esse deslocamento do empregado. E significa que ela poderá negociar esse vale transporte, né, já que ele não terá mais que ir até a empresa, exceto se for para pegar alguma atividade, uma ou até mais vezes por semana, o que o professor Pedro Lucas já falou que não descaracteriza o contrato de trabalho, certo? E agora eu vou falar um pouco das desvantagens da empresa com esse contrato de teletrabalho. Nós sabemos que o contato direto com o empregado acaba gerando um certo tipo de, não vou dizer coação, mas um certo tipo de fiscalização dentro da empresa, né? O que pode dificultar no momento em que esse empregado for fazer essa atividade em casa. Então, a empresa, ao fiscalizar essas atividades, ela vai ter que criar méritos dentro desse contrato de acordo com o cronograma que ela vai passar ali no decorrer da semana ou do mês, né? De forma, eu acho que será mais comum no decorrer da semana, para sempre estar passando ali o que ele vai ter ou não fazer. E a partir do momento que esse empregado deixar de fazer as atividades, consequentemente ela estaria, né, descumprindo esse contrato, poderia ensejar uma dispensa sem justa causa. Mas eu acho que vale a pena um teste inicial para saber se esse empregado vai ou não ter disciplina de trabalhar em casa. Mas hoje nós sabemos que a empresa que fiscaliza os seus empregados de forma, né, pessoal consegue ter essa facilidade, né, já que não é todo mundo que tem essa disciplina, certo? Agora eu vou falar um pouco das vantagens para o empregado no contrato de teletrabalho. Pessoal, nós sabemos que para ir até as empresas, né, até o seu local de trabalho, todos os empregados demandam tempo, né? Tempo, desgaste físico, dinheiro, né? Muitas pessoas trabalham de carro e não ganham o combustível, já que eles não têm direito ao vale transporte, e a empresa também não é obrigada a pagar, certo? E isso acaba gerando custos para esse empregado. E se de fato a empresa, né, tiver uma oportunidade como essa, ele não terá esse desgaste mais, né? Então é claro que ele vai conseguir ter menos gastos, vai conseguir trabalhar em casa com toda a comodidade que a nossa casa oferece, com alimentação, um lanche, mas acima de tudo ele terá que ter muita disciplina, sob pena de ter aí esse contrato até rescindido pelo empregador, já que ele teria que cumprir todas as atividades da semana. Então essa é a principal vantagem que eu vejo. E a principal desvantagem para o empregado é a questão das horas extras. Ele foi excluído do controle de jornada, ou seja, a empresa não pode fiscalizar, porém ela terá outros meios de analisar se esse empregado está ou não cumprindo com as suas tarefas, certo? Seria uma forma mais produtiva, e a partir do momento que esse empregado não se torna produtivo, essa empresa com certeza iria optar por outro empregado. Mas a princípio a desvantagem é que mesmo se esse empregado trabalhar mais de 8 horas por dia, ele não teria direito à hora extra, já que ele foi excluído do capítulo das horas extras. Está previsto no artigo 62, inciso 3º. Então a empresa poderia de certa forma cobrar muito desse empregado. De alguma forma ele teria que trabalhar mais para conseguir atender a demanda dessa empresa, e ele não teria direito à hora extra, já que ele não é fiscalizado, ele não pode também receber horas extras.
tá? E o artigo 8º, como nós já vimos também, parágrafo 2º, ele deixa claro que os tribunais regionais e o TST não poderão criar súmulas ou jurisprudência que criam obrigações. Ou seja, mesmo que o entendimento comece a ser nesse sentido, nós temos uma lei que entrará em vigor dia 11 de novembro que, né, impossibilita esse pagamento de hora extra. Portanto, nós entendemos que a lei prevalecerá sobre essas súmulas, né, que houver ou jurisprudências, já que temos alguns entendimentos que a empresa, que os juízes entendem que se de alguma forma as empresas fiscalizam ou têm outras formas de controlar a jornada de, inclusive, vendedores externos ou até mesmo de gerentes, eles tinham direito a essa hora extra. Então, nós vamos ter um novo entendimento após a reforma, ok? Obrigado.